Uau, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro culto do Ano Novo da Igreja Livres. Olha, eu confesso que no meu coração, quando a ideia, a proposta de nós celebrarmos juntos esse momento tão significante para nós, né, para a humanidade, eu confesso que a princípio isso veio por conta dessa palavra que eu vou compartilhar com a igreja, com os presentes aqui nessa noite. E por ser uma primeira celebração que antecede a chegada de uma nova estação, a gente como igreja não sabia como a igreja reagiria, como é que seria a participação. A gente não fez uma enquete, apesar de que surgiu a ideia, olha, que tal a gente fazer uma enquete? E nós estamos em formação, nós temos 3 anos de igreja e nós estamos ainda aprendendo com a comunidade, as estações e os momentos, mas a partir de algo que eu ouvi das irmãs ali na recepção, a impressão que nós estamos tendo é que hoje nós temos bastante visitantes, né. Só para saber se essa impressão é real, quem nos visita hoje, quem é de uma outra comunidade, quem está conosco pela primeira vez, levanta a sua mão assim, deixa a gente. Uau! Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Ao nosso espaço de celebração é aqui onde a igreja congrega para celebrar ao Senhor. Mas obrigado pela presença de todos, que o Senhor nos abençoe a todos por meio da sua presença que já é no nosso meio, mas agora por meio da sua palavra também. Amém? Acessem comigo, por favor, o texto em Romanos capítulo 8. Eu confesso que há pouco eu partilhei com alguns irmãos que o meu coração humano estava apreensivo, porque possivelmente aquilo que será dito não era ou é o que muitos aqui ou que alguns aqui estariam esperando ouvir nesse momento de grande expectativa. Mas Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15, e eu quero pedir a você que mantenha o texto bíblico facilmente acessível, apesar de que em ambas as telas o texto ele vai estar projetado. Mas a partir do versículo 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, com medo, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas todos nós também, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Nesse tempo que nós cremos ser um presente para a humanidade, um presente para nós, porque somos levados a olhar para o amanhã. E existe uma expectativa, Senhor, no ar. E nessa expectativa, baixamos a nossa guarda e mais uma vez pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor nos edifique, o Senhor nos alinhe à tua vontade. O Senhor, por meio da tua palavra, mais uma vez, promova, Senhor, o teu caráter em nós, mais uma vez, nos edifique para a tua glória, permitindo, Senhor, com que a nossa entrada nessa nova estação venha a ser diferente. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. 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 Quando nós lemos o texto de Romanos, especialmente o texto que nós acabamos de ler, o capítulo 8, algo fica bastante claro. O apóstolo Paulo, autor, inspirado pelo Espírito Santo da verdade, ele não estava escrevendo aquilo que nós chamaríamos sobre um bom e abençoado ano. O apóstolo, inspirado pelo Espírito da verdade, não está descrevendo aquilo que nós chamaríamos de possivelmente um ano feliz. Porque o que nós vemos Paulo descrevendo? Sofrimento. Um mundo que geme, versículo 22. Filhos de Deus que gemem, versículo 23. O Espírito Santo que geme, versículo 26. E enquanto gemem, por quê? Por causa das dores do mundo, nós vamos ver um Deus que coloca todos em espera. Ou seja, em esperança. Por quê? Porque Ele mesmo decidiu qual será o fim de todas as coisas.
E isso é importante nós percebermos. O texto de hoje não foi escrito para pessoas começando um novo ano cheios de boas expectativas. O texto foi escrito para pessoas que estavam com medo, para pessoas que estavam enfrentando dores, sofrimentos. Paulo escreveu para uma igreja que não tinha certeza do que viria pela frente no próximo ano. E diante desse cenário, diante das dores da vida, Paulo, em suas palavras, ele não ofereceu o que muitos possivelmente ofereceriam ou têm oferecido. Paulo não ofereceu otimismo. Paulo ofereceu algo muito maior, muito melhor. Ele ofereceu esperança. Esperança. E esse momento que nós estamos passando, esse momento de transição de ano, traz à tona, mostra muito do que é ser humano, do que está inclusive em nós. E o que a gente percebe, o que nós percebemos muitas vezes é esse otimismo. É o otimismo estampado no rosto das pessoas, né? A gente percebe o otimismo presente nas palavras e nos votos de um feliz ano novo. Mas um cuidado importante nós termos, otimismo e esperança são duas formas muito diferentes de se relacionar com o futuro. O otimismo secular e a esperança cristã são duas realidades muito diferentes. O otimismo do mundo tem outra base. O otimismo do mundo baseia a expectativa de que o futuro vai ser bom no desejo. O otimismo do mundo é a expectativa de que as coisas vão ser melhores, baseada na vontade de que as coisas sejam melhores. Porque a gente quer que elas melhorem. Esse otimismo é baseado em um sentimento, em um bom sentimento, mas sentimento. Ou também é baseado em uma escolha. Porque tem gente que prefere, tem gente que escolhe pensar positivo, porque pensar positivo faz bem, né? Dizem. E isso pode até ser verdadeiro. Mas apesar do otimismo ser mais saudável que o pessimismo, o que se percebe é que o otimismo secular tem uma base insegura, o chão é instável, é como, né, a areia que se move. Por quê? Porque esse otimismo encontra apoio nele mesmo, no próprio otimismo. É uma impressão, né? É um cruzar dos dedos. Vai dar certo. Por quê? Porque tem que dar certo. Né? Vai ser o melhor ano da sua vida. Acredite, você vai prosperar. Onde você colocar a mão, vai dar tudo certo. Emociona, né? Mexe com a gente. Mas baseado no quê? Baseado no quê eu vou viver o melhor ano da minha vida? Baseado no quê eu vou ficar rico, saudável, bonito e baseado no que tudo vai dar certo? Baseado nos desejos mais humanos.
Sim, baseado nas melhores expectativas e sentimentos, mas humanos. E isso é frágil. Isso não se sustenta. As coisas não se tornam melhores, as coisas não se tornam boas só porque é o que mais desejamos para nós e para os outros. E o problema não é desejar coisas boas para as pessoas, para todo mundo. Não é esse o problema. O problema é transformar desejo humano em promessa divina. O problema é fazer do desejo profecia. Mas profetizar o que Deus não mandou é falsa profecia. Isso é característica de falso profeta. Ensinar o que Deus não ensinou é falso ensino. Fazer do desejo humano, fazer do desejo carnal palavra de Deus, é apresentar um falso evangelho. E só para não passar batido depois de soltar uma bomba como essa, né? Com isso tudo, eu não quero dizer que todo falso profeta ou falso mestre, de acordo com o que foi dito, seja alguém de mau caráter ou mal intencionado. Possivelmente, muitos são. Por quê? Porque um falso evangelho não transforma. Mas eu penso que tem sim, existem pessoas bem intencionadas que na sua jornada foi isso que viram, foi isso que ouviram, foi isso que aprenderam. E aos que são sinceros de coração, a minha oração é que aprendam com o Senhor sobre o que é verdadeiro e puro, eu incluso. Agora, a esperança cristã, a nossa esperança é muito diferente de otimismo. A nossa esperança não é baseada em nossos desejos. A esperança cristã não é fundamentada em nossos sentimentos e nem é fruto dos mais positivos pensamentos. Nossa esperança é baseada em algo muito mais alto, muito mais sólido e inabalável. Nossa esperança é fundamentada no Evangelho das boas notícias de Cristo Jesus. E hoje, enquanto esperamos pelo amanhã, o texto nos oferece pelo menos 3 motivos para termos esperança. As bases da esperança em Cristo Jesus. Primeiro, a gente pode esperar, podemos esperar, temos esperança, porque nossa identidade já foi definida. Nossa identidade já está determinada, já é uma realidade. Versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, receberam o Espírito Santo, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
A nossa esperança se baseia em fato consumado, se fundamenta na obra realizada por Deus em Cristo Jesus. Porque, como a Bíblia diz, os que creem em Cristo Jesus recebem do seu Espírito e se tornam filhos de Deus. Não somos mais escravos do medo, não precisamos ter medo porque somos filhos do Deus Altíssimo. E isso é uma obra tão grandiosa que foi dado ao Espírito Santo. O próprio Espírito trabalha para nos convencer que somos filhos. Clamamos Abba, clamamos Pai, por convencimento do Espírito em nós. E isso tudo em concordância com a palavra em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus, graças ao Senhor. Quanto a essa verdade de sermos filhos, tem algo que é bom ficar claro. A Bíblia nos diz que Jesus, ele é o unigênito de Deus. Ele é o único gerado de Deus. Isso está em João capítulo 1, versículo 14. O humano Jesus foi gerado por Deus. E algo que foi muito bem apontado, quando a gente olha para a natureza, um ser gera outro ser da mesma espécie. Quando um ser gera, ele gera um ser da mesma espécie. Por exemplo, cachorros geram cachorros. Andorinhas geram andorinhas. Assim como nós, humanos, quando geramos, também geramos seres da mesma espécie. Humanos geram humanos. E quando Deus gera, aquilo que Deus gera também é Deus. E a Bíblia diz que Jesus foi o único gerado, o unigênito de Deus. E se o que Deus gera é Deus, Jesus é Deus. E nós somos criaturas. Nós fomos criados por Deus. E da mesma maneira como o que o homem cria não é homem, assim como um robô ou uma IA não é humano, o que Deus criou não foi de sua mesma natureza. Deus criou criaturas. A humanidade é criatura. Os homens fazem parte da criação, criaturas não geradas de Deus. Mas aos que creem, mas aos que confiam em Cristo Jesus, o Senhor lhes deu o direito de serem feitos filhos
de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Podemos esperar, podemos ter esperança porque fomos feitos filhos. Se clamamos, Pai, isso é evidência do Espírito em nós, que age por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai, Ele é o Pai nosso, Ele nos fez filhos e nos fez co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros. E porque nos tornamos co-herdeiros com Cristo, a segunda razão da nossa esperança é essa. Os nossos sofrimentos têm um bom papel a cumprir. A segunda razão da nossa esperança é as nossas lutas e batalhas não são sem propósito. Existe um propósito mais alto, sublime. Podemos ter esperança mesmo em meio às dores deste mundo que sofre, porque o nosso sofrimento não é em vão. Prestem atenção no texto, versículo 17. Co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. Todos desejam a glória de Cristo, mas pela fé, é necessário estarmos unidos a Ele. E aquilo que evidencia que somos um com Ele é a participação nos sofrimentos com Cristo. Aquilo que evidencia que somos co-herdeiros com Ele é a nossa participação nos sofrimentos em Cristo. Para sermos com Ele glorificados, pela fé devemos nos unir ao seu sofrimento. E a Bíblia é clara, é muito clara, só não vê quem está fazendo leitura seletiva. A Bíblia é clara, a Bíblia ela insiste e revela que a esperança cristã passa pelo sofrimento. A Bíblia revela que o sofrimento é o caminho para a glória. A cruz é o estilo de vida dos que creem. Não é só um enfeite, é uma vocação, é um chamado. Foi assim com o filho gerado. E é assim com os filhos adotivos. É assim para o povo de Deus. E isso está revelado de diversas formas e em muitos lugares nos textos bíblicos, nos textos da Bíblia. Palavras do Senhor: no mundo vocês terão aflições. João 16:33. As dores fazem parte da existência no mundo pós-pecado. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz todos os dias. Lucas capítulo 9, versículo 23. A cruz é pesada e é nossa vocação diária, dia após dia. Palavras do Senhor Jesus. E mais, amem ao próximo como vocês se amam. Mateus 22:39. Amar é um chamado brutal. Quem ama sabe que amar é
sofrer. Sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Ser santo em um mundo inimigo de Deus traz sérias consequências. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. João 15,18. Nós vivemos sujeitos à hostilidade. É necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses 1:29. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. E só para fecharmos esse argumento, caso ainda existam dúvidas quanto ao sofrimento fazer parte da vida com ou sem Cristo, eu quero ler com vocês Mateus 24. A partir do versículo 3. Mateus 24, a partir do versículo 3. Os discípulos estavam querendo saber sobre o futuro, sobre o amanhã, e perguntaram ao Senhor. Versículo 3, diga-nos, que sinal haverá? Que sinal acontecerá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, tenham cuidado. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, muitos, não pouco, mas muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Muitos vão ser persuadidos, os enganadores serão convincentes, inteligentes, sedutores. Versículo 6, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cheque. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, cheque, e reino contra reino, cheque. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, cheque. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês, versículo 9, vocês quem? Os discípulos. Os seguidores, os crentes, vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, que tempo? No fim dos tempos, muitos hão de se escandalizar, cheque, trair, cheque, e odiar uns aos outros. Isso tem ou não tem acontecido? Muitos falsos profetas, versículo 11, muitos se levantarão e enganarão a muitos. Isso está ou não está acontecendo? E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Imaginem um mundo sem amor. Esse ambiente é ou não é um ambiente de muitas dores. Mas antes de querer sair daqui, sair correndo e parar de ouvir, né? Mas tem um mais, aleluia. Tem um contudo, tem um todavia, versículo 13, aquele, porém, que permanecer firme até o fim será salvo.
Eu não sei se ficou claro que o sofrimento faz parte ou deve fazer parte das nossas vidas como consequência do amor, porque, de novo, amar custa, né? Mas se isso ficou claro, qual seria o propósito então? Qual o propósito de todo o sofrimento? Em Cristo. Versículo 28 de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados para um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas que coisas? Que coisas? Uma Ferrari? Uma amante? Um pecado de estimação? Não é isso que o texto está dizendo. E como nós temos aqui repetido diversas vezes, nós precisamos sempre interpretar o texto bíblico a partir do seu contexto, a partir do texto que vem antes e que vem depois. Nós interpretamos um texto olhando para o todo. E vamos olhar para o contexto, né? Vejam onde o todas as coisas cooperam para o bem, onde está inserido. Depois que Paulo escreve sobre o sofrimento que faz parte dos coerdeiros unidos com Cristo, né? Depois que ele escreve sobre a angústia que faz o mundo gemer, né? Que faz o povo de Deus gemer e que faz o Espírito de Deus gemer também. Depois que ele escreve sobre a nossa fraqueza e da nossa necessidade do Espírito Santo, é logo depois, então, que ele vai escrever que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e têm um propósito nele. E assim sendo, sobre o quê? Sobre o que seriam todas as coisas? Sobre todos os sofrimentos unidos em Cristo. É sobre toda lágrima, sobre toda angústia, todo preço, tudo que vem como resultado de seguir a Cristo, pela fé em obediência a Cristo. Todas as coisas que cooperam para o bem dizem respeito a todo amor demonstrado, a toda cruz carregada, a toda santidade, a toda entrega, a toda renúncia, a toda piedade, toda perseguição por testemunhar a Cristo. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quem não ama a Deus não faz todas essas coisas. Mas agora, que bem! Todas essas coisas cooperam para o bem. Que bem seria esse para o qual todas essas coisas cooperam? Que bem é esse? Uma casa maior? Um trabalho mais remunerado? Versículo 29, o próximo versículo. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus predestinou os chamados com um propósito para o quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho.
É esse o contexto, o ambiente de todas as coisas cooperam para o bem. Né? Que coisas e qual bem? Todas as lutas, todo o sofrimento em Cristo, toda a dor vivida e dividida com Cristo, todas essas coisas estão gerando algo em nós. O quê? A imagem e o caráter de Cristo Jesus em nós. Deus determinou resgatar aquilo que foi perdido no Éden, depois do pecado. Nós fomos criados segundo a sua imagem e semelhança, mas depois do pecado nós deixamos de ser esse lindo reflexo do caráter de Deus, e o plano de Deus, o propósito de Deus não mudou. O Senhor continua desejando que os seus se pareçam com o seu Filho, o primogênito, o grande modelo e exemplo. Esse é o propósito de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para este bem, formar Cristo em nós, a esperança da glória. Tudo bem, gente? E o último motivo que fundamenta a nossa esperança, o caminho, o chamado pode ser árduo para a carne, mas o que fundamenta a nossa esperança é: vai valer a pena. Vai valer a pena. O que nos mantém de pé ao carregarmos a nossa cruz é a expectativa última. Versículo 18, eu estou certo, eu estou plenamente convencido de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Eu estou certo, tenho absoluta convicção de que aquilo que experimentamos hoje não se compara com a glória que experimentaremos quando o grande dia chegar. E versículo 29 em diante, de Romanos capítulo 8, como as coisas ficam claras. Versículo 29 em diante, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. 31, que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? De novo, que coisas? Tudo aquilo que Deus usa no processo de nos fazer parecidos com Ele. Versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a morte, ou a nudez, ou o perigo, ou espada?
versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai valer a pena, querido, vai valer a pena confiar, querida. Vai valer a pena permanecer. Vai valer a pena perseverar, esperar, resistir. Vai valer a pena toda lágrima, vai valer a pena todo sacrifício, todo amor dividido, dado, vai valer toda obediência, toda entrega, todo serviço, vai valer. Porque nada disso se compara ao prêmio, nada disso se compara à glória que nos aguarda, nada disso se compara às promessas de Deus que nos aguardam, nada se compara. A presença de Deus experimentada, a comunhão eterna uns com os outros, de eternidade em eternidade. Não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais saudade. Não haverá mais medo. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Essa é a esperança pela qual vale a pena viver, esperar, morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Este novo ano que está chegando, ele pode não vir a ser o melhor ano de nossas vidas, segundo o otimismo do mundo. Mas será o nosso melhor ano até aqui, na perspectiva da esperança cristã. 2026 será o melhor ano, porque estaremos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele, na esperança em Cristo, nessa esperança, nessa expectativa em Cristo, seremos menos mesquinhos. Nessa esperança em Cristo, seremos menos preocupados com as nossas realizações pessoais. Nessa esperança em Cristo, seremos menos ambiciosos segundo os padrões do mundo. Na esperança em Cristo, seremos mais cheios de amor, mais cheios do Espírito, mais cheios de bondade, mais cheios de perdão, de ternura. Amém.
Amém, amém, amém. Nisso, em todas essas coisas podemos esperar. Vamos orar. Vamos orar respondendo a mensagem. E depois, os nossos irmãos, os nossos presbíteros em formação, eles darão também continuidade à oração, orar em gratidão na sequência, por tudo aquilo que vivemos em 2025, e orar na expectativa de tudo aquilo que ainda vai acontecer em 2026. Amém. No espírito de oração, escute. O Evangelho de Cristo Jesus não promete alívio imediato de todas as dores da vida. Mas existe algo que o Evangelho de Jesus promete: um final glorioso. O nosso sofrimento, ou o preço que nós pagamos por sermos fiéis a Cristo, não é pequeno. Ele sabe que não é pequeno. Mas a glória que nos aguarda não se compara, é grande demais para ser medida. Eu creio que vale dizer diante disso também que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nossa imaginação não consegue ver, não consegue enxergar o bem que nos aguarda. E se você está passando por lutas, se você está passando por aflições, por angústias, saiba, não é necessariamente porque você não tem fé. Muito pelo contrário. De acordo com o que nós lemos, os sofrimentos fazem parte da vida daqueles que têm fé, precisam fazer parte daqueles que são fiéis a Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo. O amor custa muito caro. E nós somos chamados para o amor. Mas tenha bom ânimo, não desanime. Sim, o Senhor disse que no mundo passaríamos por aflições, mas Ele continuou nos chamando para o bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo, e porque Ele venceu, nós também já somos mais que vencedores. E lembrem-se, foi numa cruz que Ele venceu o mundo. Abandonado por todos, esmagado, castigado e morto. Por amor a mim. E por amor a você. Por amor a você. Não duvide. Não duvide do amor de Deus. Seja abraçado. Seja visitado pela convicção do amor de Deus por sua vida. Você é filho amado. Você é filha amada. E lembre-se
Lembre-se, Jesus, ele permaneceu na cruz. Jesus, ele não desistiu da cruz. Ele permaneceu porque nada conseguiu convencer o seu coração de que o Pai não o amava. Nenhuma dor o convenceu do contrário. Mesmo diante das injustiças da vida, mesmo diante das injustiças humanas, ele não deixou de confiar, ele não se esqueceu daquela voz que havia bradado do alto e dito: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Os filhos de Deus precisam viver debaixo dessa convicção. Você é filho amado, filha amada. O mundo pode cair ao nosso redor, mas nada pode mudar o fato de que o nosso Pai é amor e Ele nos ama. Por isso permaneça, aguente firme, Ele te ama e existe um propósito para toda dor, angústia e sofrimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas riquezas na esperança que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque somos teus filhos, resgatados, comprados, redimidos, salvos, feitos novas criaturas, teus filhos e filhas. Obrigado, Senhor, porque as lutas que passamos nessa vida, elas não são por acaso. Obrigado porque as aflições dos justos são vistas pelo Senhor. E o Senhor as aproveita. O Senhor faz bom uso delas. Seja exaltado por meio da nossa confiança, seja exaltado por nossa entrega, seja exaltado pelo nosso amor insistente, que é resultado do teu amor insistente sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque todo sacrifício vai valer a pena. Obrigado porque o choro não tem a última palavra, a morte não tem a última palavra, mas a vida, o encontro, a comunhão, a paz, a alegria, a esperança em Cristo Jesus tem a última palavra. Isso. E mesmo que o novo ano seja desafiador, nós sabemos que o Senhor continuará sendo o mesmo. Mesmo que o novo ano esteja começando com dores e angústias, ainda assim o Senhor continua sendo fiel. Ainda assim, o Senhor continua sendo bom, ainda assim o seu amor durará para sempre, ainda assim os teus planos nós consideramos como bons para nós. Eis a nossa expectativa para o novo ano.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, amado, adorado, bendito seja o teu nome nas nações. Venha o teu reino, que possamos perceber os sinais da tua vinda, os sinais da tua presença. Seja feita a tua vontade, não a nossa, mas a tua, porque ela é boa, ela é perfeita e agradável. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, nos dê a cada dia. Obrigado por essa confiança, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O teu perdão nos inspira a perdoar aqueles que ofendem a nós. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, da mentira, do engano, livra-nos do enganador e encha-nos do teu Espírito, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.